Olá, tudo bem contigo? Mais uma vez é um grande prazer estar na tua companhia aqui na Paranormal.plus, em qualquer lugar no mundo onde você está. Aqui também, através do meu canal no YouTube, e para todas as pessoas que vão acessar esse conteúdo de alguma maneira, porque eu tenho certeza que as coisas chegam para quem precisam chegar em seu determinado momento, naquela hora que é mais necessário, para que essa pessoa tenha acesso a uma determinada informação. O que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês aqui primeiramente, siga-me lá no Instagram, no @eu.andrecastro. E caso você tenha alguma dúvida, caso você queira comentar algo sobre este conteúdo, você pode deixar aqui no YouTube, você pode me mandar uma mensagem através do 11 976006792, que eu vou te responder com todo o carinho, com toda a atenção que você merece. E também, antes de mais nada, gostaria de deixar aqui anunciado que nos dias 22, 23 e 24 de maio eu vou ministrar um curso de DNA básico do Theta Healing. Também, se você quiser mais informações, acesse o Instagram eu.andrecastro. Tem duas publicações lá que estão fixadas, onde tem informação sobre esse curso. No dia 20, inclusive agora de maio, eu dou um aulão sobre o Theta Healing, explicando como funciona a técnica, o que que você pode fazer com ela e muitas outras particularidades que essa prática te permite. Bom, vamos lá então. Eu não costumo entender as coisas como simplesmente coincidências. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que tudo acontece por um motivo e acredito que esses motivos também estão levando à gravação desse episódio de hoje aqui da rádio, para a gente poder conversar sobre aquelas macumbas que muitas vezes as pessoas pensam, como eu também já pensei em alguns momentos, que fizeram contra a gente. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês são perspectivas em relação a esse assunto, a essa ação a qual às vezes é, a gente se sente subjugado. Durante a semana que passou agora aqui, eu recebi o contato de três ou quatro clientes que vieram praticamente com as mesmas queixas, dificuldades de se desligar de um relacionamento que chegou ao fim. Então, muitas dessas pessoas, né, estavam dizendo assim que já fazem anos que esses relacionamentos terminaram e que eles percebem que a outra parte tocou a vida, está vivendo o que precisa ser vivido, né? Isso no ponto de vista de quem foi, digamos assim, abandonado nessa relação e que, inclusive, as pessoas já se encontram com outros parceiros, com outra realidade sendo vivida e elas presas em um ciclo que não se finda, que elas têm uma dificuldade imensa de sair, de deixar de fazer parte daquilo. E eu vou trazer para você assim algo particular antes de, né, trazer a reflexão sobre esta questão, que foi a seguinte: há alguns anos atrás, eu também terminei um relacionamento afetivo. E eu havia pedido para que aquela mulher parasse de entrar em contato comigo. Eu não queria mais ter contato em relação àquele, né, aquela dinâmica não funcionava mais para mim, aquela dinâmica estava me drenando, aquela dinâmica estava me fazendo mal. E eu não consegui ter o respeito nisso que eu havia pedido. Então, constantemente eu recebia mensagens, eu recebia coisas assim de, sonhei com não sei o que tem e não sei o que lá. Eram coisas que não eram, como é que eu posso dizer, não faziam relação àquela relação, mas era uma coisa que meio assim me dava aquela impressão de que não te quero, mas também não quero que você saia do meu radar aqui, eu quero controlar isso que está acontecendo. E então eu fiquei pensando no que eu poderia fazer, porque pedir, falar, me expressar não estava resolvendo, e eu fui buscar auxílio, eu fui buscar ajuda. No primeiro momento, eu tentei entender o que estava acontecendo. Eu queria respostas.
Eu queria que a espiritualidade esfregasse na minha cara alguma coisa do tipo: olha, você tem que fazer isso, você é assim, você é assado. Né? Eu queria entender o que estava acontecendo. E num determinado momento dessa jornada, dessa busca, eu estava sendo atendido por uma terapeuta. E essa terapeuta virou e falou assim para mim: por que que você não bloqueia essa pessoa no seu WhatsApp, né, em todas as redes sociais? E eu comentei com ela, eu falei assim: olha, bloquear eu bloqueei, eu só não bloqueei no WhatsApp. E aí essa terapeuta virou e falou assim para mim: e por que que você ainda não bloqueou? Aí eu olhei para ela e falei assim: poxa, se eu bloquear esta pessoa, eu não estou passando um recibo, eu não estou assinando embaixo que essa pessoa ainda, de uma certa maneira, mexe comigo. Ela deu uma risada assim, e ela falou: olha, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu, no seu lugar, eu bloquearia. Ok, nós fizemos ali todas as mudanças, né, naquela prática onde ela estava trazendo até minha consciência. E passou-se acho que umas 2 semanas ou 3 semanas daquele momento, daquela sessão de terapia, onde eu decidi, né? Decidi não. Na verdade, estava chegando perto do meu aniversário. Eu tinha uma intuição de que eu receberia mensagens que eu não queria receber. E eu me vi me vi com o celular na mão, prestes a bloquear aquele contato. E eu acho que me veio um guia, né, do meu lado esquerdo, e falou assim para mim: você não quer bloquear este contato porque você não quer passar um recibo ou porque você não se sente confortável em sustentar uma decisão. Cara, aquilo deu uma mexida dentro, aquilo mexeu com o meu brio, na verdade. Eu parei, eu olhei para a esquerda assim, soltei um palavrão e falei: pô, obrigado. Obrigado por essa esfregada na minha cara. E eu fui lá e bloqueei este contato. E quando me veio essa consciência de não sustentar o desconforto alheio, muita coisa mudou na minha vida. E era realmente aquela coisa assim de que, nossa, mas imagina se eu encontrar para rua, vai chegar e vai falar assim para mim: por que que você me bloqueou no WhatsApp? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Como que eu vou me comportar? Na verdade, todos essas, esses trazeres, digamos assim, de questões de como eu vou fazer, na verdade, era apenas uma cortina de fumaça para aquela coisa assim, para ter vamos colocar a palavra coragem de dizer assim: esse desconforto é teu, fica com ele. O desrespeito é teu, fica com ele. Eu estou firmando meu espaço e eu estou impondo os meus limites. E tá tudo bem. Eu tenho a consciência, eu tenho a força e eu tenho o brio, eu tenho o amor próprio para dizer: não, eu não quero mais isso aqui na minha vida. E essa é a sensação que a gente tem que aprender a sustentar, o desconforto alheio. Não estou dizendo para você que você precisa ser grosseiro ou grosseira, ou que você precisa tratar pessoas de uma maneira má. Mas a gente precisa aprender que nós vamos ser, sim, em algum momento, o vilão da história alheia. E está tudo bem. E quando vêm essas pessoas buscando auxílio, elas bem trouxeram essas mesmas questões. Ah, porque eu estou indo para um centro espírita, um centro de Umbanda, e estou vendo que existem demandas contra mim. Eu estou preso ainda a este ciclo com o qual eu não consigo me libertar. Eu estou buscando em uma terapia A, em uma terapia B, num processo C, as respostas e as soluções. Só que a única coisa que a gente esquece, ou às vezes a gente sabe que a gente tem que fazer e de alguma maneira a gente protela
ou a gente transfere essa nossa responsabilidade, é quando a gente quer colocar tudo isso na mão da espiritualidade. É como se, assim, a gente não tivesse a coragem ou ainda o ímpeto, ou mesmo a consciência de que uma leitura de tarô, ela vai te dar um norte. Ela vai falar assim para você, olha, você pode caminhar o caminho A ou B, mas vai depender de você a jornada. É você quem vai ter que dar os passos. É você quem tem que fazer algo. Enquanto a gente transferir a nossa responsabilidade para aquilo que a gente acha que é a espiritualidade quem tem que resolver, ou que a gente vai colocar na mão de um guru, na mão de um terapeuta, na mão de um médium, a gente está fazendo uma cumba contra nós mesmos, né? Porque é a gente que está se mantendo preso a algo que um dia fez um sentido e hoje não faz mais. A gente está se mantendo fiel a um desconforto interno para manter o conforto daquela outra pessoa que, por vezes, nem mais na nossa vida se encontra. Então, a maior macumba que a gente pode sofrer, no meu ponto de vista, é aquela que a gente faz com a gente mesmo. É aquela energia que nos deixa parado no mesmo lugar, porque a gente não tem condições emocionais, a gente não tem condições psicológicas de seguir em frente. Mas a partir do momento que você começa a buscar estes, estas ferramentas, né, que a gente pode chamar de ferramenta espiritual, por assim dizer, já é um indício de que você está no caminho correto, de que você está começando a se recompor, que você está começando a dar os seus passos e que você vai começar a trazer a consciência necessária para sair desse lugar. Você vai começar a ter a sua autonomia de volta. Mas para isso é preciso entender que eu preciso me responsabilizar pela minha jornada. Eu posso contar com o auxílio da espiritualidade, eu posso contar com o auxílio de terapeutas, de médiums, de gurus, né, de oráculos e tudo mais o que a espiritualidade, com tamanha abundância de técnicas, de práticas e de mensagens, tem para nos auxiliar. Mas ainda assim, nós precisamos tomar a responsabilidade, nós precisamos firmar o nosso espaço e nós precisamos firmar o que é o nosso limite, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos permitir que as coisas cheguem até a gente. Então, durante esses atendimentos que a gente conduz com essas pessoas, a gente traz esta consciência, a gente traz esta força do que de pior poderia acontecer, né? Isso é algumas coisas que eu conduzo dentro de uma sessão quando a pessoa me procura. O que de pior pode acontecer com você se você bloquear essa pessoa? O que de pior pode acontecer com você se você fizer um corte energético entre você e essa pessoa? Quando a gente fala sobre o divórcio energético, que é uma das práticas que eu vou ensinar nesse curso do DNA básico do Theta Healing, nós estamos falando de cortar aquilo que nos liga energeticamente, e isso também é psiquicamente com aquela pessoa. E como eu sempre falo para todo mundo antes de realizar este corte, que provavelmente a pessoa que foi cortada, digamos assim, ela vai entrar em contato. Porque quando essa energia ela é cortada, o outro lado sente que isso aconteceu. E é muito provável que entre em contato. E, para surpresa de zero pessoas, durante essa semana eu conduzi uma grande amiga minha, fazia muito tempo que eu não via, que estava passando por um período muito pesado de um término de um relacionamento. E antes da gente começar a sessão, ela falou que ela ia desligar o telefone dela para não ter, né, nenhum tipo de interrupção ali durante aquele processo. E ela, né, relatou para mim tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela dor que ela estava sentindo, que ela estava passando, e que, coincidências que não existem, naquele dia fazia exatamente um ano que havia terminado aquele relacionamento. E ela disse exatamente isso para mim. A outra pessoa seguiu a vida num outro relacionamento, mas ainda também manda mensagens, ainda tá ali, né? De vez em quando dá
aparece, né? Oi, olha, eu tô aqui, sem noção nenhuma daquilo que estava trazendo de dor para ela. E ela também, naquela posição de eu preciso salvar as pessoas, eu preciso estar ali porque eu não posso ser uma má pessoa, eu tenho que estar disponível, eu preciso salvar todo mundo. E quando a gente foi analisando um pouco mais a fundo ali, aquela, aquela, aquela crença de que eu preciso salvar, eu preciso estar presente, eu preciso estar aqui para isso, veio de uma memória infantil, de uma memória de infância. E eu não vou entrar em detalhes, até porque eu nem perguntei para ela se eu poderia, né, entrar em detalhes ou não, então a gente para por aqui. Mas, quando eu falei para ela sobre essa característica de um divórcio energético, que eu não sei se são todos os terapeutas, né, se são todas as pessoas que conduzem este processo, avisam seus clientes disso, mas assim, eu sempre falo para as pessoas: você não vai ouvir da minha boca que você deve voltar neste relacionamento, nem que você deve terminá-lo. O que eu vou trazer para você, terminá-lo não, né? Ou negar esse retorno. O que eu vou trazer para você é a consciência necessária para que você tome a melhor decisão que você quiser tomar, tá? Então eu falei para ela, olha, se você estiver disposta, a gente pode fazer esse divórcio energético e só tenha, né, esta consciência contigo. Essa pessoa pode entrar em contato com você, porque ela vai sentir esse corte. E o que você vai fazer com este contato é ter o livre-arbítrio, é a tua vida, é a tua jornada. E então a gente foi lá e a gente fez todas as mudanças que a gente podia fazer naquele momento. Ela realmente estava assim em um estado emocional bem fragilizado. Ela estava com assim a dor estava latente ali. E ela permitiu que tudo aquilo saísse através do choro, através de lágrimas, através das memórias da infância. E quando a gente terminou aquela sessão, ela falou que ela estava mais leve, que ela estava mais tranquila. Mas, de uma certa maneira, o Theta Healing também nos relaxa a um ponto onde a gente sai daquela maquinação, ou como ela dizia, daquela ruminação daqueles pensamentos, e a gente consegue se concentrar, a gente consegue se centrar de uma maneira mais adequada para quem nós somos. No dia seguinte, ela me manda uma mensagem e a primeira coisa que ela me disse foi assim: cara, hoje o dia amanheceu com um céu tão bonito. E as primeiras palavras dela, quando a gente iniciou aquela sessão, foi: eu não vejo graça mais na vida. Eu não consigo ver alegria. Eu era uma pessoa tão alegre, eu via umas coisas tão bonitas, eu não consigo mais fazer isso. E então, né, ao aprender a sustentar aquele desconforto, o próprio e o do terceiro, que é o mais importante, né? Porque eu preciso realmente aprender a. Eu não gosto de falar que é aprender a ser mal, aprender a ser má pessoa. Mas a gente precisa aprender que nós seremos más pessoas quando a gente impor limite para aquelas pessoas que sempre sugaram a gente. Então é este sustentar deste desconforto que a gente precisa aprender. E quando nós somos crianças, nós sempre aprendemos a não sustentar esse tipo de coisa, porque a gente tem que agradar. Eu tenho que dar o meu biscoito para o fulano, eu tenho que dividir o meu brinquedo, eu tenho que ser, eu tenho que agradecer tudo que fazem por mim, eu não posso ser mal agradecido, eu tenho que estar sempre pronto, disposto, preparado, né, atento a ajudar todo mundo. E se eu não fizer isso, ai, eu sou um mau menino. Você é uma menina? Como assim? Que menina feia? Que menino feio de fazer essas coisas? E quando a gente precisa ser esse menino feio, de colocar o meu limite, de impor, de sustentar as minhas decisões, a primeira coisa que vem é essa memória. Não posso ser um menino feio. Então, ela, voltando ao assunto desta cliente, quando a gente terminamos a sessão, no dia seguinte ela me mandou essa mensagem falando, né, sobre um dia lindo que tinha amanhecido com o céu extremamente azul, e ela falou que assim que ela chegou no carro, ela não tinha ligado o celular dela, e quando chegou na casa dela, que ela foi ligar o celular, e ela viu que a outra parte havia realmente mandado mensagens para ela, né?
E a partir dali, é aquela coisa, né? Ela falou, não, não vi sentido naquilo, eu não respondi, eu não, né, não quero mais aquilo para mim. Eu não quero mais aquilo. E eu achei interessante que ela falou assim, essas coisas do signo, né? Que, palavras dela, taurinos demoram muito para tomar uma decisão, mas quando tomam uma decisão, seguem em frente. E já fazia tempo que ela entrava em contato comigo, ela via alguns conteúdos meus, ela fazia algumas sondagens ali sobre aquilo que, né, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu podia oferecer. E o momento certo chegou, foi nessa semana que se passou, e através dessa conexão maravilhosa com o Criador, a gente pôde trazer todo esse sustento do desconforto que a gente vai causar nas outras pessoas quando a gente começa a olhar para nós, quando a gente começa a se priorizar e quando a gente começa a entender, através da definição e perspectiva mais elevada da fonte criadora, o que é ser egoísta. Né? O ser egoísta não é o ser que através dos olhos do Criador, não é aquele ser que vai simplesmente apenas e unicamente olhar para si sem contribuir com nada ao seu redor. Não é aquele, né, venha ao meu reino, né, ao meu reino tudo e a vós nada. Não, não é este o egoísmo que o Criador nos ensina. É um egoísmo de firmar o nosso centro, de firmar o nosso espaço, de saber os nossos valores, as nossas convicções. E qualquer pessoa que chegar para tentar sugar ou subverter aquilo que nós somos é cortado. Ou simplesmente, não, aqui não é o seu lugar. Não quero sua companhia, não quero você comigo, porque eu sei como me priorizar. Eu sei como sustentar que eu posso deixar você desconfortável. E se você está desconfortável, você precisa ver o que está acontecendo com você, porque isso não é culpa minha. Se eu coloco os meus limites, se eu estou protegendo minhas energias, se eu estou protegendo a minha essência e você se sente desconfortável, vá procurar entender o porquê desse seu desconforto. Por que que quando eu nego algo para você, você vira a lua? Você entende? Aí a gente vai inverter essas, esses, essa perspectiva para que a pessoa entenda o que que ela está, né, trazendo ali dela, de memórias, de condicionamentos, né, de poderia muito bem ser, não estou querendo romantizar, tá? Não estou querendo romantizar uma pessoa abusiva, mas pode ser aquela coisa assim de simplesmente um sentimento de como assim você não vai me ajudar ou você não está aqui para mim? Eu estou para todo mundo. Eu me entrego para todo mundo, eu faço tudo para todo mundo. Como é que você não vai fazer por mim agora que eu preciso? Então, são questões e questões que a gente precisa entender, que a gente poderia considerar na vida e na jornada de uma pessoa, mas isso é responsabilidade dela, não é a minha. Posso auxiliar? Claro que sim. Claro que sim, eu posso auxiliar, mas eu preciso também sustentar o desconforto de em algum momento dizer para ela que não ou de algum momento, dizer para ela que sim. Ah, então quer dizer que eu estou errado. Sim, você está. Muito obrigado por me ouvir mais uma vez aqui pela Paranormal.plus. Obrigado por me acompanhar aqui no YouTube. E, mais uma vez, caso você precise de alguma informação, caso queira conversar comigo, meu Instagram é o eu.André Castro e o meu WhatsApp é o 11 97600 6792. É só entrar lá no meu perfil do Instagram, que tem lá o Beacons, e ali você tem todos os canais onde você pode entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima semana. Esteja bem e em paz.